Fisiologia da Alma, capítulo 11, livro do Espírito Ramatiz, ainda sobre o título A Alimentação Carnívora e o Vegetarianismo. Pergunta: os orientais, que são absolutamente vegetarianos, têm conhecimento completo dos efeitos que nos relatais sobre a carne? Responde o Espírito Ramatiz. O mestre hindu, meditativo e místico, que procura continuamente o contato com os planos mais delicados, evita a ingestão de carne, que lhe contamina a aura com o astral inferior. Os guias, muito conhecidos na tradição espírita, sempre lutam com dificuldade quando desejam instruir-vos após os lautos banquetes de vísceras engorduradas que digeris para atender ao sofisma das proteínas. Principalmente nos trabalhos de materializações, os delicados fenômenos são imensamente prejudicados pela presença de assistentes com os estômagos saturados de carne e que identificam o clima repulsivo do necrotério, onde estão se decompondo vísceras. E esse também é um dos motivos por que a maioria dos médiuns obcecados pelas churrascadas e pelos banquetes opíparos, onde se abusa da carne, estaciona em improdutivo animismo e mantém só apagados contatos com os planos mais altos. Quer dizer, animismo, vocês devem saber o que é, né? Quando a pessoa acha que está mediunizada, mas na verdade é ela mesma que se se sugestiona, né? Então, alguns médios glutões exageradamente carnívoros ironizam e subestimam as práticas e os ensinamentos esotéricos ou esoteristas, destinados a apurar a sensibilidade psíquica através do regime vegetariano. Essas criaturas pensam que as forças sutis dos planos angélicos podem se casar indiscriminadamente às eructações fluídicas da digestão provinda dos retalhos cadavéricos. Raras são as que compreendem que, nos dias de trabalho mediúnico, passes ou radiações, a carne deve ser eliminada de suas mesas. Outras há que ignoram que o êxito de operações fluídicas à distância não dependem absolutamente de proteínas animais, mas principalmente da exudação exoplasmática de um sistema orgânico limpo de impurezas astrais. Então vamos a mais uma pergunta a Ramatiz. Qual o processo mais eficiente para o discípulo eliminar de sua aura o corpo astral, né, os fluidos deletérios que são exudados pela carne animal? Bom, a terapêutica do jejum, o processo que melhor auxilia o espírito a drenar substâncias tóxicas que provêm do astral inferior, pois, devido ao descanso digestivo, elimina-se os fluidos perniciosos. A Igreja Católica, ao recomendar o jejum aos seus fiéis, ensina-lhes inteligentemente método de favorecimento à inspiração superior. As figuras etéreas dos frades trapistas, dos santos ou dos grandes místicos, sujeitos à alimentação frugal, comprova o valor terapêutico dessa alimentação. O jejum aquieta a alma e a liberta em direção ao mundo etéreo. Auxilia a descarga das toxinas do astral inferior que se situam na aura humana dos civilizados.
Aliás, já existem no vosso mundo algumas instituições hospitalares que têm podido extinguir gravíssimas enfermidades sob o tratamento do jejum ou pela alimentação exclusivamente à base de suco de frutas. Jesus, a fim de não reduzir o seu contato com o alto, ante o assédio tenaz e vigoroso das forças das trevas, mantinha sua mente límpida e a governava com absoluta segurança graças aos longos jejuns em que eliminava todos os resíduos astrais perturbadores dos veículos intermediários entre o plano espiritual e o físico. O mestre não desprezava esse recurso terapêutico para a tessitura delicada do seu corpo astral. Não se esquecia de vigiar a sua própria natureza divina, situada num mundo conturbado e agressivo, que atuava continuamente como poderoso viveiro de paixões e detritos magnéticos, a forçarem a fisiologia angélica. Evitava sempre a alimentação descuidada e, quando sentia pesar em sua organização as emanações do astral inferior, diminuía a resistência material ao seu espírito praticando o jejum, que lhe favorecia maior libertação para o seu mundo celestial. Nunca vimos Jesus partindo nacos de carne ou oferecendo perfis de porco aos seus discípulos. Ele se servia de bolos feitos de mel, de fubá e de milho, combinados aos sucos ou caldos de cereja, morangos e ameixa. E, na verdade, o corpo de Jesus era um corpo fluídico. E quem acompanha lá o estudo, a leitura do livro A Infância do Menino Jesus, sabe que Jesus, ele tinha todos os anjos do céu que ele precisasse para fazer, e todo o poder dos fluidos para desfazer os alimentos antes de penetrar seu corpo. O corpo de Jesus era um corpo fluídico altamente evoluído. Tanto é que Jesus não nasceu de Maria. Tanto é que ela é considerada a Virgem Maria. Não tem um corpo, nunca teve um corpo humano. Jamais. Mas é isso. Ficaremos aqui no capítulo 11 do livro Fisiologia da Alma de Ramatiz.